Olá, o objetivo dessa aula é revisarmos algumas características do citoplasma da célula. Então, nós temos aqui uma fotografia de microscópio, de microscopia de uma célula, para a gente perceber as três regiões básicas da célula: o núcleo, esse mais escuro, essa parte aqui mais escura é o nucleolo. Então, quando nós formos estudar especificamente sobre o núcleo, a gente vai falar aí sobre o nucleolo, mas toda essa região aqui nesse exemplo dessa fotografia corresponde ao núcleo. Depois nós temos o citoplasma, que está ao redor do núcleo, e claro, de maneira bem fininha e bem delgada aqui, quase que imperceptível, a membrana plasmática. Vamos revisar então as características do citoplasma de células eucarióticas. Quais são as estruturas presentes no citoplasma de uma célula eucariótica? Coloquei novamente aqui essa comparação entre célula procariótica e célula eucariótica. Vale lembrar que essas duas células não estão na proporção correta, porque célula procariótica é muito menor do que a célula eucariótica, né? 10 vezes menor, mais ou menos. Então, a gente percebe que a célula eucariótica tem um núcleo, que é toda essa região aqui, um núcleo muito mais organizado, muito mais definido. Essa daqui não tem núcleo, ou a gente pode dizer que ela tem um núcleo desorganizado, que é mais correto falar assim, onde está esse material genético. E o citoplasma dessa célula é bem mais simples, tem bem menos estruturas do que dessa daqui. A única estrutura que os dois citoplasmas têm em comum, a única organela que os dois vão ter em comum aí, são esses pontinhos que nós vamos falar daqui a pouco, que são os ribossomos. Então, o citoplasma, ele é formado pelo quê? Lembrando só que ele é toda essa região aqui entre a membrana e o núcleo, corresponde ao citoplasma. Ele tem organelas, mas ele tem também um líquido onde estão. Então, o citoplasma tem hialoplasma, o citosol, mais as organelas. O que forma esse líquido? Basicamente água e proteínas, macromoléculas de proteínas que estão dissolvidas aqui, formando uma substância meio que coloidal. Então, aqui de novo o nucleolo, toda essa região aqui é o núcleo, essa região que a gente consegue ver bem delimitada, bem separada, é o núcleo. E aqui a gente tem então o citoplasma. As estruturas da célula, elas normalmente são estruturas que não têm uma coloração. Então, todas essas representações que a gente vê, às vezes até fotografias coloridas, são colorações artificiais ou colorações de pigmentos que a gente coloca na hora de preparar a lâmina, ou colorações totalmente fictícias, feitas em computador, para a gente conseguir definir melhor essas estruturas que aqui ficam todas muito misturadas, já que elas não têm uma coloração definida. Então, em geral, essas colorações são fictícias. Importante lembrar também que nas figuras, essas figuras são representações de células, e aí elas podem aparecer representando estruturas de maneiras muito diferentes, de um livro para outro, de uma figura para outra. A mesma estrutura pode estar representada de maneiras diferentes. Como é que eu vou saber qual estrutura que é aquela? Como é que eu vou entender que uma estrutura é a mesma, que numa figura está de um jeito e em outra figura está em outra? Entendendo o conceito dessas estruturas. É importante falar também
que na célula eucariótica existe também uma rede de fios que formam o citoesqueleto. Citoesqueleto, a palavra já dá a dica pra gente, né? Trata-se de um esqueleto, entre aspas, da célula. Cito é célula, então o esqueleto da célula. Para que serve um esqueleto? Para dar sustentação, para ajudar nos movimentos. É isso que o citoesqueleto faz para a célula. É uma estrutura de fibras, vamos ver aqui nas outras imagens. Fibras muito fininhas, muito delgadas, que a gente não consegue ver no microscópio óptico. Então, essas fibras, elas vão incluir microfilamentos. Esses filamentos aqui de actina são microfilamentos de proteínas, filamentos intermediários e microtúbulos. E todas essas estruturas vão servir, por exemplo, aqui os microfilamentos de actina, eles ajudam a dar sustentação, eles ajudam em alguns movimentos da célula, por exemplo, na ciclose, que é a movimentação do citoplasma dentro da célula, né? Eles têm uma capacidade de contração, esses filamentos de actina, esses microfilamentos de actina. Os microtúbulos, eles têm função de transportar, de movimentar organelas, ajudam nos movimentos dos cromossomos, quando a célula vai se dividir, na formação dos centríolos, que é uma estrutura que a gente vai falar daqui a pouco. E esses filamentos intermediários, eles são como cordas feitas com vários fiozinhos de proteína, ajudam a dar resistência para a célula, né? Aumentam a resistência, a tensão nas células, tensões aí necessárias, né? Na célula. Então, serve para sustentação do núcleo, por exemplo, para sustentação de outras organelas. Então, tudo isso forma o citoesqueleto, ou seja, no citoplasma a gente tem as organelas mergulhadas num líquido que é o hialoplasma com H, ou citosol, e a gente tem também essa rede de microfilamentos, filamentos, microtúbulos, que em conjunto formam o citoesqueleto. Aqui de novo algumas fotografias microscópicas do citoesqueleto. Aqui está colorido artificialmente. E aqui para a gente ver esse emaranhado, como se fosse um emaranhado aí de uma teia de aranha dando sustentação. Vamos falar das organelas. Vamos começar pelas organelas não membranosas. Centríolo é uma organela que não é membranosa. O centríolo tem esse formato de cilindro. Em geral, eles ficam em duplas, formando um ângulo de 90 graus. Cada cilindro é formado por conjuntos, 9 conjuntos de microtúbulos. Então, a ideia é como se fossem vários canudinhos organizados em trios, de 3 em 3 aqui, ó, fechando esse cilindro. Se você entender esse conceito de centríolo, por mais que ele apareça representado no desenho, no esquema de uma célula de uma forma diferente, você vai conseguir perceber que é um centríolo. Às vezes, ele está desenhado por cima, você está vendo ele de cima, e aí você vê só esses trios de tubinhos aqui, ó, de bolinhas aqui. E você já entende que isso é um centríolo. Centríolo tem função de ajudar na divisão das células e tem função também de formar cílios e flagelo. O que é o flagelo? A cauda do espermatozoide, por exemplo, é um flagelo. Surge a partir de quem? Dos centríolos. O cílio é uma estrutura que algumas células têm, que é muito parecida com o flagelo, é basicamente a mesma estrutura que o flagelo, porém mais curtinha e mais numerosa. Células ciliadas têm mais cílios do que as células flageladas têm de flagelo, tá? Ribossomos,
quase que em todas as figuras que a gente vê de célula, o ribossomo vem representado como está aqui, ó, por essas bolinhas, esses pontinhos bem pequenininhos na célula. Eles podem estar livres no citoplasma ou eles podem estar associados a essa rede de canais aqui. Mas essa estrutura, se a gente ampliar, a gente vai perceber que não é exatamente uma bolinha, não é exatamente uma esfera. São duas unidades ligadas para formar um ribossomo. Aqui a gente tem uma outra animação mostrando aí o ribossomo, que é essa estrutura aqui, ó. Então, o ribossomo ele é formado por duas peças que se encaixam. Mas nas figuras em geral, ele vem representado assim, como bolinhas pequenininhas, como pontinhos, e aí a gente consegue identificar lá nas figuras. Qual que é a função dos ribossomos? Fabricar proteína. É isso que ele está fazendo aqui, ó, nessa figura. Então, fabricar, sintetizar, síntese proteica é a função dos ribossomos. Outra informação importante que a gente já falou é que o ribossomo está presente tanto numa célula procariótica, aquela menor, mais simples, que são as células de bactérias, por exemplo, como eles estão presentes também nas células eucarióticas, sejam elas animais, vegetais, de fungos, sejam quais forem. Aqui, ó, a célula procariótica da bactéria, mostrando aí a presença dos ribossomos, aqui representado por essas bolinhas. Então, é um ribossomo um pouquinho diferente do ribossomo da célula eucariótica, mas tem a mesma função de fabricar proteínas, síntese proteica. Aqui, em geral, eles são menores do que os das células eucarióticas. Retículo endoplasmático, aqui ó, tá o núcleo, e aqui a gente percebe vários canais. Lembra que a ideia aqui é que a gente cortou a célula assim, ó, fez um corte transversal. Então a gente está vendo por dentro do núcleo e tá vendo esses canais aqui membranosos, essas dobras membranosas cortadas também. Então são canais membranosos, podem ser de dois tipos: retículo endoplasmático rugoso ou granuloso e retículo endoplasmático liso ou não granuloso. O granuloso, como o nome diz, ele tem esse nome porque ele tem grãos. Quem são esses grãos? Os ribossomos estão aderidos ao lado externo, à membrana externa do retículo endoplasmático rugoso. Já o liso, ele é liso porque ele não tem ribossomos aderidos na sua superfície. Então, dois tipos de retículos, o rugoso e o liso. Para que servem? Os dois servem para transportar substâncias. Porém, o rugoso, além de transportar substâncias, como ele tem ribossomo, ele também serve para fabricar proteínas. Já o liso não fabrica proteína, mas fabrica lipídios. O L de liso você pode usar para te lembrar que ele fabrica lipídio. Lipídio como, por exemplo, o colesterol, né? Lipídios é o grupo dos óleos, das gorduras. Então, os hormônios sexuais, né, por exemplo, eles são formados aqui nesse retículo endoplasmático liso. Então, aqui tem um resuminho. Retículo endoplasmático liso é rugoso ou granuloso ou granular, né? Nas células que fabricam proteínas, eles vão estar mais abundantes. Lembrando que, em geral, as proteínas que são usadas dentro da célula são fabricadas pelos ribossomos que estão livres no citoplasma, e as proteínas tipo exportação, que vão ser lançadas para fora da célula, são produzidas aqui no retículo rugoso. O liso, ele produz lipídios, também transporta substâncias, assim como o rugoso,
E ele é capaz também de desintoxicar a célula, porque ele degrada substâncias tóxicas, o retículo liso degrada substâncias tóxicas. Dá uma lidinha aqui depois nesse resumo. Aqui a gente está mostrando que as substâncias saem, a gente tem que pensar na célula como se ela fosse uma pequena fábrica. Então ela tem os locais onde as substâncias são produzidas e ela tem os locais onde as substâncias são armazenadas e também onde elas vão sofrer modificações, né? Que local que é esse? O complexo de Golgi, ou complexo golgiense. Então, as substâncias são produzidas em outras partes da célula e são armazenadas nessas bolsas achatadas. Aliás, por falar nisso, uma outra diferença entre o retículo rugoso, que é o que tem as bolinhas, o que tem ribossomos, e o liso, o que não tem ribossomos, é o tipo de canal. O rugoso são canais mais achatados, o liso são canais mais em forma de tubos. Tem essa diferença também. Aqui são vários saquinhos achatados, empilhados, interligados, que armazenam substâncias. Isso é o complexo golgiense. Não só armazena, como vai modificando essas substâncias e liberando em embalagens menorzinhas, que são essas vesículas, e essas vesículas acabam se fundindo à membrana plasmática e lançando as substâncias fora da célula. Aqui está acontecendo uma secreção. Então, o complexo golgiense, ele tem função de empacotar substâncias, de modificar e de secretar substâncias para o meio extracelular. Outra função importante deles é que eles também dão origem ao acrossomo. O que é o acrossomo? Aqui tem um espermatozoide representado, é um exemplo de célula flagelada. Então, essa cauda aqui é um flagelo feito de proteína, originado lá dos centríolos, que vai servir para impulsionar a célula, para o movimento da célula. O batimento do flagelo movimenta a célula. Quando esse espermatozoide encontra o óvulo, ele tem que romper o óvulo para depositar o material genético dele lá dentro. Ele faz isso através dessa estrutura que tem aqui nessa cabeça do espermatozoide, que é o acrossomo. Então, o acrossomo se origina a partir do complexo golgiense, complexo de Golgi. Então, de novo, conjunto de sacos achatados, armazena substâncias, joga para fora das células secreções, substâncias que a célula produziu, forma glicogênio, que é um polissacarídeo, né? Então, forma substâncias também. E forma os lisossomos, que é a próxima organela que a gente vai falar, tá? Então, aqui de novo mostrando a formação do acrossomo ou acrossoma a partir do complexo golgiense, para que ele possa digerir depois o óvulo, né? Parte ali do óvulo para que ele possa entrar. Lisossomo é uma das bolsinhas que se solta lá do complexo golgiense, mas que vai ser cheio de enzimas digestórias e aí ele pode ter várias funções. A função principal é a função de digerir substâncias dentro da célula, fazer a digestão intracelular. Então, tudo que a célula obtém por fagocitose, que é um processo quando ela engloba partículas grandes, partículas alimentares, essa partícula grande tem que ser digerida, e aí vai ser digerida pela ação das enzimas digestórias presentes nos lisossomos. Então, o lisossomo se originou aqui do complexo golgiense e vai servir para digerir coisas dentro da célula, digestão intracelular.
Quando ele digere estruturas da própria célula, organelas velhas da célula que não estão funcionando mais, para abrir espaço na célula para novas organelas, a gente diz que ele está realizando uma função de autofagia. Ele está comendo estruturas da própria célula. E às vezes também ele digere a célula toda, ou seja, ele destrói a célula. Quando que isso pode acontecer? Um exemplo clássico é quando desaparece a cauda do girino, né? Um sapo na fase de girino ele tem cauda e essa cauda vai regredindo. Como que ela vai regredindo? As células dela vão sofrendo autólise, essa destruição pela ação dos lisossomos. Mitocôndria, organela que tá bem bonita nessa foto, né? Nessa representação. E ela tem duas membranas, uma membrana lisa de fora e uma membrana cheia de dobras aqui dentro, formando essas cristas mitocondriais. Ela tem um DNA próprio, ela tem ribossomos aqui dentro, então ela provavelmente foi uma célula que passou a existir dentro das células eucarióticas, uma célula mais simples. Aqui as cristas mitocondriais, a matriz mitocondrial é esse líquido aqui dentro e ela tem um DNA próprio, um DNA circular, membrana externa e membrana interna. De novo tá o espermatozoide aqui, para a gente perceber que a quantidade de mitocôndrias que vai ter na célula depende da função dessa célula. Mitocôndria serve para fornecer energia para a célula. É onde está sendo o gerador de energia ali da célula. Então, no caso do espermatozoide, ele tem, após a cabeça, essa peça intermediária que é cheia de mitocôndrias. Essas estruturinhas aqui, ó, são as mitocôndrias. Grande quantidade e posicionadas estrategicamente para liberar energia direto para o batimento do flagelo. O batimento do flagelo é o que mais vai gastar energia numa célula como o espermatozoide, né? O principal gasto de energia do espermatozoide é com o batimento do flagelo. Então, essas mitocôndrias estão posicionadas aqui. O cloroplasto, ele é uma das poucas organelas que tem cor, né? Porque ele armazena clorofila, que é o pigmento verde, e serve para fazer fotossíntese. Ele lembra um pouco a mitocôndria, porque ele também tem duas membranas, uma lisa do lado de fora e uma que tem dobras do lado de dentro e que forma essas moedinhas aqui, que são os tilacoides. É principalmente aqui que está armazenada a clorofila. Então, obviamente, a função do cloroplasto, já que ele armazena clorofila, é fazer a fotossíntese. Não existe nas células animais, vai existir apenas nas células vegetais, né? Nas células de algas também. Aqui, ó, a gente tem uma comparação das funções de mitocôndria e cloroplasto. Enquanto a mitocôndria obtém energia, e ela obtém energia por um processo chamado de respiração celular, que a gente também já discutiu. O que acontece aqui na mitocôndria? A célula vai receber glicose, isso aqui é a fórmula da glicose, C6H12O6. É o principal combustível dos seres vivos. A célula vai receber também o oxigênio. E aí, a glicose com o oxigênio vai passar por uma série de reações químicas, uma série de quebras dessa molécula para liberar a energia que está nessa molécula. E essa energia fica disponível em moléculas conhecidas como ATP, é adenosina trifosfato. Então, a moedinha energética da nossa célula é o ATP. A gente obteve ele de onde? Da respiração celular, que é a quebra da glicose
usando o oxigênio. Apesar dessa respiração começar a acontecer fora da mitocôndria, ela acontece, a maior parte dessa respiração celular acontece dentro da mitocôndria. Por isso que eu posso falar que a função da mitocôndria é fazer a respiração celular, ou posso dizer que a função dela é fornecer energia para a célula. Aí o que sobra da respiração celular? Sobra gás carbônico, que é tóxico, a gente joga fora. E sobra água, que a gente pode usar ou não, dependendo da situação, da necessidade. O fato é que água e gás carbônico vão ser ingredientes para a construção da glicose. Aonde? Nas células vegetais, por exemplo, né? Dentro dos cloroplastos. O cloroplasto realiza a fotossíntese, a síntese de glicose, usando foto. O que é foto? Luz. Os cloroplastos têm a capacidade de adquirir essa energia solar e transformar essa energia solar numa energia química que vai ficar armazenada aqui na molécula de glicose. Então, tudo que é matéria-prima na mitocôndria, na fotossíntese, é um produto, né? É um que sobrou ali da fotossíntese e o que foi produzido na fotossíntese. E tudo que é um resíduo aqui na respiração vai servir de matéria-prima para a fotossíntese, ok? Importante esse esqueminha aqui, tá?